interpretação em determinados aspectos literal, quando Jesus diz: eu sou o caminho, não há outro meio do ser humano ir ao céu a não ser através de Jesus. Mas tem também linguagem figurada, quando diz, por exemplo, que a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Nós sabemos que a sabedoria não é um ser humano, mas quando diz que a sabedoria é justificada pelos seus filhos, está dizendo que quando as pessoas põem em prática a sabedoria, estão justificando a existência da sabedoria. E a Bíblia tem também linguagem simbólica, quando nós vemos a mulher com chifre na cabeça, as serpentes, os dragões, etc. E Apocalipse é um livro complexo, mas essas 7 cartas que nós temos nos primeiros capítulos do Apocalipse falam de realidade de vida. E quando esta carta endereçada à igreja de Filadélfia, o próprio Senhor Jesus, ele diz que falava aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e aquele que fecha e ninguém abre. Ou seja, aquele que tem o controle total sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja de Filadélfia ali, ela tinha algumas circunstâncias que envolviam a realidade dela. Diz o texto sagrado que aquela igreja guardou a palavra, que apesar de ter pouca força, mas ela não negou o nome do Senhor, e o Senhor se agradou daquela atitude, e o Senhor disse: olha, diante de você, igreja de Filadélfia, eu coloquei uma porta aberta. Nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos dias desafiantes. Isso não é novidade para ninguém. Mas o que fazer diante de dias desafiantes? O que fazer diante de dias difíceis? Uma das coisas que o texto nos aponta é que o Senhor está com os seus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. O Senhor está conosco, é muito mais forte do que o presidente de qualquer nação, é muito mais forte do que um bom empregador, é muito mais forte do que o seu capital investido numa empresa. Não há quem possa nos dar a segurança que o Senhor nos concede em sua infinita graça e misericórdia. Quando nós olhamos para o planeta Terra suspenso sobre o nada, quando nós olhamos um sol que nasce a cada dia e que se põe, quando nós olhamos que cada dia, de forma ininterrupta, cumpre a sua trajetória de 24 horas, quando nós olhamos que cada mês cumpre com a sua trajetória linear de tempo, quando nós olhamos que cada ano tem 365 dias e 6 horas, nós vemos que tudo está no controle de Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Amém? Amados, nós não podemos perder o que este livro nos fala. Nós não podemos perder o foco da palavra do Senhor. Embora que muitas vezes as crenças, as superstições, as circunstâncias estejam dizendo o contrário, mas nós precisamos nos pegar com o Senhor, com a sua palavra. E isto não é superstição, isso não é religiosidade, mas isso é a realidade de vida. A Bíblia diz: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. No meio de uma situação dificílima como hoje vemos esta nação atravessar, que tem repercutido em nossas vidas. Um dos concorrentes ao Senado pelo estado da Flórida estava dando o seu depoimento que a sua esposa perdeu o emprego e ela teve que sair da Flórida para o Washington DC, onde apareceu a oportunidade de emprego. A sua filha perdeu o emprego, teve que sair da Flórida para a Filadélfia. E hoje ele mora entre a Flórida por conta da sua campanha para o Senado e entre Washington DC para dar assistência à sua esposa e à sua filha, que uma vez por outra vai ter com a família para que a família possa estar reunida. Casos e mais casos, cada um de nós, cada um de vocês poderiam contar agora de pessoas afetadas pelas circunstâncias de mercado, pelas circunstâncias que têm tomado conta desta nação. Mas Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Deus tem uma palavra para aqueles que
guardam a sua palavra. Deus tem uma palavra para aqueles que o amam. Eis que diante de ti tenho posto uma porta, e uma porta aberta. Uma porta aberta por aquele que abre e ninguém fecha, e por aquele que fecha e ninguém abre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, os que cremos no Senhor, é que usufruímos dos benefícios do Senhor para a nossa vida. Agora, muitas vezes, nós nos acostumamos com as velhas portas. Deus falando de novas portas, Deus falando de novas oportunidades, mas nós só conseguimos olhar para as velhas portas, para as portas que já conhecemos, para as portas com as quais estamos acostumados. Sabe por quê? Porque isso nos dá uma certa segurança, isso nos dá uma certa firmeza de rota, é a nossa zona de conforto. Quando nós trafegamos sempre por uma rota, a gente faz aquela rota até de forma instintiva, porque passa a ser a nossa zona de conforto. E qualquer coisa que nos faça sair dessa rota e tomar uma outra rota, a gente tem dificuldade, a gente se sente um estranho no ninho, a gente se sente inseguro. Essa semana eu estava trafegando com minha esposa e estava mostrando 6 outras oportunidades de se chegar à nossa casa, porque é uma área nova que nós estamos morando. Eu estava mostrando a ela, e foi interessante como ela se surpreendeu diante de tantas outras possibilidades que estavam ali ao nosso redor. E muitas vezes nós estamos desta forma, nós estamos utilizando somente uma rota, nós estamos utilizando somente um determinado tipo de porta na nossa vida, e mesmo com outras rotas, com outras portas, nós temos momentos de hesitação na nossa vida. Mas, amados irmãos, o mais importante no meio a tudo que vivenciamos é que aquele que nos diz: eis que estou colocando uma porta, uma nova porta. Aquele que diz que está gerando nova oportunidade para o seu povo, é aquele que é fiel. É aquele que, mesmo que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Amém? Amém. Eu queria com você pensar em 3 personagens bíblicos que passaram por uma situação em que eles estavam acostumados com velhas portas e que Deus abriu uma nova porta e que Deus fez coisas extraordinárias nesta nova situação na vida destas pessoas. A primeira delas, o apóstolo Paulo. Quando ele escreve aos Coríntios, ele diz: eis que uma grande porta me foi aberta, e há muitos adversários. Quando nós olhamos para a vida de Saulo de Tarso, ainda enquanto Saulo de Tarso, um homem que tinha uma posição privilegiada no meio de um conjunto de 70 pessoas que desfrutavam ali de participarem do Sinédrio, um homem que consentia na prisão, enviava cartas, distribuía cartas para a prisão de cristãos, um homem que consentia na morte de cristãos, um homem que tinha poder nas mãos, e de repente, num determinado momento, Deus o derruba do cavalo, ele vai ao chão, e ali quando ele se levanta,